Enquanto eu faço aqui, ó. Agora foi. Bom dia, Vitão. Bom dia, bom dia, bom dia. Estamos oficialmente ao vivo. Tomando um cafezinho aqui. A gente bater esse papo sobre como lidar com conflitos extremos. Bom dia, doutora Isabela Marinho. Seja bem-vinda. Lembrando que os nossos encontros aqui acontecem os dias de segunda, terça, quinta e sexta, às 7h30 da manhã. A gente bate um papo cada dia sobre um tema diferente. Um papo de apenas 30 minutos, 30 minutinhos rápidos e direcionados sobre um assunto específico. Alan Magalhães, Vitor, primeira vez no Clubhouse. O Clubhouse é massa, cara, é massa. Hoje, meio-dia, estaremos lá de novo no Clubhouse. Aqui é assim, todo dia 7h30 aqui e todo dia meio-dia no Clubhouse. Bom dia, Júlia. Lembrando que o que? A nossa estrutura aqui de hoje é uma estrutura que eu sigo ela aí já tem um mês, né? Mais de um mês que eu sigo. Bom dia pro Luiz Melo. E essa estrutura como é? Os primeiros 5 minutinhos aqui é uma conversa geral, onde eu estou esperando o Instagram entregar, né, essa live para mais pessoas. E logo em seguida, cara, rapidinho, eu já começo o conteúdo. Lembrando que essa live é uma live de conteúdo, tá? Uma live aula. É uma live de um conteúdo que é roteirizado, que é estruturado dentro de um treinamento, dentro de uma ideia geral. Por quê? Como toda semana é um tema específico, quando cada dia da semana é um tema específico, bom dia, doutor Carlos Alessandro. Quando cada dia da semana é um tema específico, é como se fosse uma história que vai sendo contada e vai sendo preenchida. Então, hoje é um dia de falar sobre gestão emocional. Já falei aqui alguns pilares da gestão emocional, sendo um dos primeiros o entendimento de que nós é quem gerenciamos nossas emoções e não as outras pessoas. Depois a gente passou por toda uma estrutura envolvendo gatilhos emocionais, envolvendo como lidar com esses gatilhos emocionais. E hoje, se o meu nariz assim permitir, tomando meu café, a gente vai falar sobre como lidar com conflitos extremos, aquelas pessoas que são explosivas, ou se você é essa pessoa, né? Como que você pode lidar com esses seus conflitos extremos? Falar de conflito extremo é algo muito interessante porque quem esteve ontem na gravação do podcast do Projeto Expansão, o Projeto Expansão acontece toda quarta-feira à noite, eu recebo um convidado. O convidado de ontem foi o meu amigo Ronaldo Lemes. E meu cabelo parece que tá tão legal. Ah, foi. O Ronaldo Lemes, ele é um terapeuta amigo meu da cidade de Uberaba. E todo o processo de mudança dele, na vida dele, o desenvolvimento pessoal que ele teve e o desenvolvimento profissional que ele teve, iniciou com uma vontade de cessar as explosões que ele tinha de forma cotidiana, né? Contou uma história envolvendo muito isso ontem. E o mais engraçado é, mesmo ele já tendo ele contando isso ontem, a estrutura de hoje já estava pronta há muito tempo. Então acabou sendo uma coincidência, né? As pessoas que ouviram a história dele ontem, ontem é toda quarta-feira, 7h30 da noite, terem a oportunidade de assistir essa live aqui hoje, onde vai estruturar isso de uma forma bem legal. Bom dia pro Thiago. E cara, e como que a gente começa? Eu gosto de começar sempre com um problema, né? Qual o problema que ter ações explosivas podem gerar para as pessoas? O principal deles é afastar as pessoas que ama, ela ser vista como alguém bipolar devido à falta de gestão emocional, a possibilidade dela entrar em uma briga, em um conflito que é muito perigoso. Bom dia, Ana. Inclusive, eu conversando ontem com o Ronaldo, eu perguntei para ele, cara,
Se você seguisse sendo o cara explosivo que você é, quem você teria se tornado hoje? Ele falou assim, cara, na boa, fazendo as coisas da forma que eu fazia, com a intensidade que eu fazia, eu poderia ter levado um tiro na cara. Eu achei aquilo forte, né? Eu perguntei, cara, como assim? Eu falei assim, cara, em alguma briga de trânsito, qualquer coisa, se o cara não desse seta, eu explodia com o cara no trânsito. Então, em algum momento, poderia achar alguém que ia fazer uma coisa comigo. Eu não media pessoas, eu não media lugares, eu não media situações, eu simplesmente explodia. Simplesmente era hiper agressivo com a minha comunicação, apontando o dedo na cara, abrindo ferida, sendo uma das. Sendo, inclusive, entre os amigos, né? Evitado. Esse é um dos principais problemas que a gente tem envolvendo tudo isso, que é afastar as pessoas que a gente ama, né? Fazer com que as pessoas nos vejam como pessoas perigosas, né? Pessoas com risco. Não que você seja uma pessoa perigosa, mas pelas ações inflamadas que acontecem, ninguém quer conviver com alguém que é uma bomba relógio e que nunca sabe o que vai acontecer. É totalmente desagradável isso acontecer. E uma das maiores questões é que a pessoa que passa por isso, ela também sofre, né? Todo mundo conhece uma pessoa que você tem que pisar em ovos para conversar com ela sobre assuntos delicados. Às vezes tem até aquela pessoa que é hiper tranquila, que ela tá ali fazendo o seu trabalho e por uma coisa à toa, ela xinga a pessoa de uma forma descontrolada. Talvez já tenha ouvido falar de alguém que, tipo, que escuta algo pequenininho, que não concorda, e como não concorda com aquilo, não consegue segurar que não concorda com aquilo. Bom dia pro Eric. É como se existisse um enorme vulcão internamente e esse vulcão entrasse em erupção várias vezes por dia por coisas mínimas, né? E inclusive essas pessoas que têm essas explosões, muitas vezes elas não conseguem nem perceber, né, essa mudança de emoção acontecendo. Bom dia pro Marcinho! Por quê? Todo o processo de mudança de emoção ele acontece dentro de uma estrutura. Bom dia, Ana Laura! E essa estrutura, ela, se eu começo a perceber os padrões dela, eu consigo com um pouco mais de facilidade gerenciar tudo isso, né? Mas como que isso tudo acontece? Existe toda uma estrutura envolvendo razão, envolvendo o processo emocional. As nossas reações, essas reações que são quase que instintivas, elas acontecem como um mecanismo de defesa. Anota isso. Mecanismo de defesa. Bom dia, Dai! Quanto tempo? Mecanismo de defesa. Em algum momento, por alguma razão, essa mente, esse cérebro, ele aprendeu que ter esse tipo de reação é a melhor forma de espantar algum possível perigo. Thales, como assim espantar um possível perigo? É como se fosse um porco-espinho que ele, quando se sente ameaçado, minimamente ameaçado, ele puff, joga todos esses espinhos, né, para fora. É como se fosse um baiacu que infla, puff. Acho que é baiacu o nome do peixe, nem sei. Aquele peixe que é pequenininho e fica grandão. Então o que acontece é que, como um mecanismo de defesa, essa mente, esse cérebro, criou um padrão, e esse padrão é um padrão de defesa. Mas defesa de quê? Bom dia para a Natiele. Uma defesa de quê? Essa que é uma das maiores questões que a gente vive, é a dificuldade que a gente tem, é realmente interpretar qual a necessidade de defesa. Bom dia para a Aline. Por quê?
a gente não precisa passar pano e nem ser idiota e nem ser trouxa e ser a pessoa hiper boazinha de eu não quero entrar em nenhum conflito, eu quero ser a pessoa ótima, a pessoa bonitinha. Cara, não, você não precisa ser assim. Mas você também não precisa inflamar, não precisa fazer com que esse vulcão exploda sobre as outras pessoas, né? Aprender a gerenciar essas reações é um ponto muito importante. Por isso, essa ideia do identificar situações em que realmente isso é necessário. É aquela ideia de 99% ou 95% você ser uma pessoa tranquila, centrada, uma pessoa em que gerencia bem as suas emoções, em que o seu tom de voz, o seu diálogo, as suas reações são reações em um nível que para você é um nível bom, é um nível satisfatório, mas em situações específicas em que é necessário uma reação específica mais dura, mais forte, que você também a faça, né? Não ser aquela pessoa que acredita que, meu Deus, eu não posso aumentar a minha voz, eu não posso me estressar com algo. Não, isso é inerente ao ser humano. Bom dia para Cláudia e para o meu amigo Robert Rezende, que aqui estão. Então, entender esse jogo de razão e emoção, entender esse jogo do nível, o quanto isso se inflama, é muito importante. Bom dia, Gui! E, como eu ia dizendo, esse mecanismo de defesa que foi criado, ele foi criado porque provavelmente essa foi a melhor forma com que você lidou com algum problema em algum momento da sua vida. Como assim? Como assim? Como assim? Só um segundo, ó. Por exemplo, imagina que você, quando criança, sei lá, no passado, você sofria bullying, você tinha brigas em casa, você passava por várias questões em casa em que ser pacífico, não o oceano, né? Em que ser aquela pessoa hiper, bonitinha ali, te faria uma vítima, né, muito grande dos eventos externos. E talvez você fez isso uma vez e teve bons resultados. Esse é o problema. O problema da nossa aprendizagem é que a gente aprende com bons resultados. Bom dia pro Rafael. Naquele momento, lá nas primeiras vezes que você teve essa explosão, e ao ter essa explosão, teve um bom resultado, seja bom dia Silmara, quanto tempo, seja daquelas pessoas, bom dia pro Romero também, seja daquelas pessoas que estavam à sua volta, parando de lidar com você daquela maneira, seja na escola lá com bullying, seja presenciando uma briga entre outras pessoas, seja lá onde for, que essa reação explosiva que você teve em algum momento, ela te trouxe um benefício, mas um benefício, lembrando que é um benefício igual aquele benefício lá da Era da Pedra, né? Daquele pensamento do aquele cérebro instintivo que é a melhor forma de afastar o meu perigo, né? Afastar, de jogar o meu perigo para longe. Uma vez que isso deu certo, a sua mente ela tem um mecanismo de habituação, que é o mecanismo de repetir processos, que ele anota, faz um checkzinho assim, ó. Explodir dá certo. Explodir faz o meu problema se afastar. Explodir faz com que eu não sofra, que eu não tenha a dor que eu teria, né? Explodir me traz benefícios. Logo, nas próximas vezes que isso tudo acontecer, isso vier a acontecer comigo de novo, eu vou explodir de novo. O que acontece? Está instalado um processo padronizado, né? Que acontece, que é eu pegar umas experiências passadas de sucesso e quando eu passo por gatilhos, né? Por momentos parecidos hoje, eu tenho a repetição disso. E quando a gente tem, igual eu falei da ideia da Era da Pedra, o nosso cérebro, ele é um cérebro que é o mesmo cérebro que a gente tem hoje, é o cérebro que a gente tinha lá
há, sei lá, 20 mil anos atrás, na época que a gente era nômade e ainda não existia agricultura, em que a gente convivia em grupos de 30 pessoas, em que a gente tinha todos os riscos e perigos do, das selvas, dos rios, o mesmo cérebro da época em que nós vivíamos 30 anos de idade. É a mesma coisa. Bom dia para o Zambelli. Então, aquele cérebro de lá para cá, esse desenvolvimento cognitivo, o desenvolvimento da razão, para essa nossa estrutura mental, para essa nossa estrutura cerebral, ele é muito recente, né? O ser, aliás, a revolução cognitiva foi um pouco antes ainda. A revolução cognitiva foi há uns, acho que 200, cara, eu sempre eu me perco com esses números. É muito 1000 anos. A revolução cognitiva que a gente tem, ela é relativamente recente, né? O nosso, essa capacidade de pensar sobre algo, de questionar algo, de olhar para o sol e pensar o que é isso, de onde isso veio, diferente dos outros animais, ela é relativamente muito nova. Só que o nosso processo evolutivo de lá até aqui, ele foi um processo evolutivo em que as reações instintivas, em que esse uá, como se fosse um animal, né? Ele acontecia até aqui. Ele vinha acontecendo até aqui, até a gente ter essa evolução cognitiva de pensar sobre as coisas, a forma com que eu reajo. Então, a nossa estrutura cerebral, a nossa estrutura de mente, etc., ela já está por dezenas de milhares de anos habituada a esse processo emocional muito forte. Por isso que quando a gente entra em uma reação emocional muito forte, essa razão ela fica pequenininha, que é difícil pensar. Crime passional, né? A pessoa vai sei lá, é traído e mata e depois pensa, puta merda, o que que eu fiz? Ou, como eu disse em vários exemplos aqui antes, a pessoa ela é questionada, ela passa por um estresse pequeno e ela vai e explode ali com relação àquilo. E depois, cara, só um tempo depois é que ela é capaz de retomar a consciência e pensar, caraca, o que que eu fiz? Bom dia, Samarone. Um exemplo bobo sobre isso é quando você está num diálogo, você está na discussão, né? Diálogo, você está na discussão. Aí você briga pra lá, briga pra cá, briga e acabou a briga. No que acabou a briga, tempo depois, surge aquele argumento maravilhoso aqui na sua frente. E você pensa, caraca, se eu tivesse falado isso, eu tinha ganhado a discussão. Puta merda. Ô, volta a brigar comigo aqui. Só pra eu usar esse argumento que eu lembrei aqui agora. Bom dia pra Stephanie, a rainha de parelheiros. Aquele argumento racional, ele só surge depois que esse processo emocional baixa, né? Ele só surge depois que acontece. Porque essa emoção, quando ela vem, esse processo emocional, quando ele vem, ele é muito forte realmente. Nosso cérebro é um cérebro primariamente mamífero, né? É um cérebro que essa nossa questão de esse desenvolvimento cognitivo, de pensar, de entender, é algo muito recente. Essa ideia da consciência, uma consciência ativa, é algo muito novo para a gente. Ter essas reações inflamadas, elas são muito mais naturais, vou usar essa palavra, para o nosso contexto. Mas enfim, como que a gente pode lidar com relação a tudo isso? Primeiro é entendendo que isso não é culpa da pessoa que faz, né? Esse é um ponto muito importante de se entender. Porque essas pessoas que têm essa explosão e veem o quanto elas machucam, é como se fosse realmente uma bomba. E as pessoas que estão mais próximas são as primeiras pessoas afetadas. Bom dia pro Jonathan! Essas são as primeiras pessoas afetadas. Essa pessoa, cara, em geral, tá? Eu vou falar em geral,
sem generalizar, mas generalizando, ela sofre e se culpa por conta disso. Algumas delas, inclusive, se autoflagelam, cara. Isso que é o mais louco. A pessoa, depois que esse evento acontece, ela percebe o quanto ela machucou o outro. Em geral, tá? Alguns eventos, algumas pessoas, talvez elas não tenham isso. Elas vão se culpar fortemente pela reação que ela teve. E logo em seguida elas vão se autoflagelar, né? Esse autoflagelo, ele pode vir em formato de comer muito e acabar engordando. Esse autoflagelo pode vir com uma forma de, sei lá, de evitar o contato com a família, com os amigos, com o isolamento. Enfim, esse autoflagelo ele pode acontecer de diversas formas diferentes, né? Em alguns casos mais extremos, um autoflagelo envolvendo realmente uma agressão física contra si mesmo, né? Igual o exemplo, quem assistiu, quem estava ontem, o Ronaldo contou que em um determinado momento ele chegava a se bater, né? De tanta. Tão inflamado que era aquele evento. Bom dia para Fernando e para Michele. Então, o primeiro ponto é entender o porquê isso acontece, entender o porquê esses padrões acontecem, e ao entender por que esses padrões acontecem, não se culpar, né? Porque eu tenho absoluta certeza, que ninguém pensa e escolhe, vou ter uma reação inflamada aqui hoje, vou jogar merda no ventilador, nossa, nada para fazer, deixa eu, sei lá, explodir uma bomba emocional aqui agora. Deu vontade de explodir uma bomba emocional aqui. Ninguém decide fazer isso. Ninguém tem esse pensamento racional. Isso acontece de uma maneira automática, é um padrão que segue de maneira automática. Então, o primeiro ponto, como uma das formas de lidar com isso, é identificar e entender o porquê isso acontece, né? Mesmo que não exista um porquê específico, entender o contexto geral, que é, das duas uma, ou um padrão que foi estabelecido porque em algum momento eu usei desse mecanismo e tive sucesso, ou isso acontece porque é uma reação emocional que como um mecanismo de defesa pro que acontece aqui à minha volta. Bom dia, Natália Vazan, minha linda, maravilhosa. Depois que eu entendo o porquê isso acontece, eu não me culpo com relação a isso, isso não é uma questão consciente, eu também já não me autoflagelo, vou passar para realmente como a gente mudar essas pequenas coisas. Primeiro ponto é identificar os gatilhos e se preparar para eles. Eu já falei de gatilhos aqui com vocês. Vocês já sabem como que eu entendo a estruturação de gatilho. Que é, uma vez que algo aconteceu, em que eu tive essa reação, eu preciso pensar o que aconteceu antes. Não é porque, cara, muitas pessoas querem investigar gatilhos perguntando por quê. Não é por que se investiga gatilho. Gatilho se investiga perguntando o que aconteceu antes. O que rolou antes? Então, investiga esse gatilho entendendo o que aconteceu antes. Tá? Depois que tudo aconteceu, que isso baixar, investiga esse gatilho sobre o que aconteceu antes. Entendeu esse gatilho? Percebeu o que ativa isso tudo? Você tem duas coisas para fazer com relação a gatilhos. A primeira coisa com relação a gatilhos é evitar. Se eu já sei que algo pode acontecer, eu posso evitar. Mas evitar sempre não é positivo. Porque evitar sempre é algo que não vai resolver o problema. Mas, em algumas situações, é melhor evitar o gatilho. Tá? E o segundo ponto envolvendo o gatilho, que é a parte principal, é o se preparar para ele. Como assim se preparar para ele? Se eu já sei que algo vai acontecer, se eu já identifico que algo pode acontecer, eu consigo
Me preparar para como reagir caso isso aconteça. Se eu já sei que eu explodo quando alguém chega na minha mesa com um contrato falando isso aqui tá errado, quando eu ver alguém vindo para minha mesa com um contrato, que é o que acontece antes, o que eu já faço? Respiro fundo, bebo uma água, respiro, penso, fico aqui centrado, para quando a pessoa vier, eu já não vou ter aquela reação automática que eu teria antes. Elton Sato, bom dia para a Fran também, bom dia. Então, primeiro ponto, lidar, identificar os gatilhos e se preparar para eles. Um outro ponto importante lembra quando eu contei lá no início que algumas pessoas passaram por eventos muito fortes emocionalmente no passado e tiveram essas reações explosivas, e essas reações explosivas foi algo que solucionou o conflito dela ali no passado, e hoje ela traz isso como um padrão para cá. Então, uma outra forma de lidar com essas situações é, uma vez que eu identifiquei esses gatilhos, esses eventos do passado, que eu consiga ressignificar, que eu consiga perdoar quem precisa ser perdoado, que eu preciso entender que essa mudança ela é um processo. Como assim? Se as minhas primeiras reações foram quando eu tive um evento de bullying ou quando eu tive um evento traumático dentro de casa com algum familiar, eu preciso ressignificar esses eventos. Não necessariamente eu preciso, né? São métodos diferentes que isso pode mudar. Um deles é você identificando os gatilhos e trabalhando cada gatilho desse aqui comportamentalmente. Mas você pode acelerar isso ressignificando as primeiras situações onde isso aconteceu. Significando e perdoando quem deve ser perdoado, ressignificando, deixando aquilo para lá, não carregando mágoa, ressignificando, ressignificando é você não sofrer mais por algo que já te fez sofrer muito no passado. Né? E no final de tudo isso, entendendo esse processo comportamental, entendendo esse processo comportamental e entendendo esse processo de ressignificação de passado, para fechar, a gente precisa entender que mudança é um processo. Né? Não existe uma chave de liga e desliga. Não tem como eu falar, a partir de hoje eu não tenho mais reações explosivas. Mas você pode ter menos reações explosivas esse mês. Você pode ter menos reações inflamadas nesse mês ou nessa semana. E no próximo mês, na próxima semana, ter menos. E na próxima ter menos. E na próxima ter menos. Até que chegue algum momento que você tenha 100% esse controle de volta. Né? Então não espere que você vai acordar de um dia para a noite com todos esses conflitos resolvidos. Vamos botar o pé no chão, vamos trabalhar com o que há de verdade. Milagre, cara. Milagre é só na igreja, entendeu? Lá, dentro de um contexto religioso, milagre rola. Na vida real, aqui, na lida, no processo de mudança, isso não acontece. Mudança é um processo, é um passo a passo, é o dia após dia, é o fazer hoje, colher resultados, é o fazer amanhã e colher resultados, e pegar de todos esses resultados e continuar seguindo essa caminhada daqui para frente. Muito, muito, muito obrigado a todo mundo que participou, a você que participou ao vivo aqui comigo nesse papo, você que chegou depois e perdeu, né, não conseguiu acompanhar toda a estrutura dessa aula de hoje. As nossas lives são aulas, né? Eu não respondo pergunta em live. Infelizmente não consigo responder pergunta em live porque eu tenho uma estrutura de aula para dar aqui e essa estrutura de aula acontece em 30 minutos, né? Ou faço das duas coisas ou uma. Ou eu enrolo fazendo live, fico fazendo uma live de 1 hora aqui, dou uma hiper enrolada, ensino isso aqui e respondo um monte de pergunta. Ou eu faço um conteúdo estruturado de forma rápida e objetiva para que quem escute, quem participe aqui durante toda essa live, consiga aplicar na vida no mesmo dia e já ter alguma transformação. Então, mas se você curtiu
isso aqui, achou o assunto interessante, quer entender um pouco melhor como tudo isso acontece, eu vou mandar o link lá pro Telegram, tá? Acabando aqui, eu subo esse vídeo e fica disponível no Telegram para as pessoas que querem assistir ela desde o início, tá bom? Muito obrigado para você que participou até aqui. Lembrando que amanhã, sexta-feira, 7h30 da manhã, estarei aqui de volta para um novo papo com vocês. Eu não lembro o tema de amanhã. Tá aqui já na planilha, aqui já tudo bonitinho e amanhã vai acontecer. Super beijo. Se você gostou desse conteúdo, tira um print aqui agora, marca no story, posta no stories e me marca. Eu vou ficar muito feliz em ser compartilhado e compartilhar vocês. Beleza? E olha, lembrando, 2 recados. Amanhã, 7h30 da manhã, estaremos de volta para esse papo de 30 minutos. Rápido, sucinto, direto, objetivo em algum tema. E se você quer assistir toda essa live e todas as outras, né, que acontecem todos os dias aqui, é só acessar o nosso grupo do Telegram. O link está na minha bio. E lá você tem acesso a todas essas nossas lives. Super beijo, excelente dia e tchau, tchau. E você que assistiu até aqui, muito obrigado. Gostou desse conteúdo? Comenta aqui embaixo, clica em gostei, ativa o sininho, se inscreve, enfim. Faça alguma ação aqui embaixo e eu vou ficar muito contente em saber que você assistiu esse conteúdo, que esse conteúdo de alguma maneira foi importante e interessante para você. Quer participar junto com a gente ao vivo? É só vir para o Instagram, @ThalesLenin, o meu nome no Instagram, segundas, terças, quintas e sextas, ao vivo, às 7h30 da manhã. Super beijo e tchau, tchau.